Boa noite, irmãos. Um coração grato que eu chego aqui junto com vocês para estarmos meditando naquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. E nós vamos estar conversando e refletindo o livro de Neemias. Que momento que nós estamos vivendo, né? Tempos desafiadores, né, irmãos? Verdade. Então, o Senhor tem cuidado de nós e tem chamado a nossa atenção para Ele. E com isso, Ele nos conduz a meditar no livro de Neemias. E é um livro que narra a história de Neemias, a caminhada dele. E assim tem acontecido nesses dias na nossa vida. A nossa caminhada com o Senhor tem ficado registrado para edificar as vidas que estão nos lendo. Você já parou para pensar nisso? Que você é uma carta lida do Senhor nessa terra? Então, e é por aí que nós vamos, nessa noite, estar sendo conduzidas pelo Espírito Santo de Deus através da palavra do Senhor. Então, talvez você já tenha ouvido falar, né, de Neemias, que era o copeiro do rei. E que rei é esse? O rei da Pérsia, rei Artaxerxes. E ele estava em Suzã, que era a capital da Pérsia, e ele estava trabalhando lá quando o seu irmão chegou com um grupo de judeus, retornou de Jerusalém. E ele queria notícias de Jerusalém, de como estava, né, diante de todo aquele momento que eles estavam vivendo, momentos difíceis, momentos desafiadores. E isso me faz pensar no momento que nós estamos hoje, momentos difíceis, desafiadores. E quando a gente ouve falar que chegou alguém e a gente quer saber como que essa pessoa está, como é que o povo está, né? Era um momento em que Jerusalém havia sido assolada, né? Em perseguição pelos babilônicos, o povo havia sido exilado na Babilônia, então o momento era difícil e havia um grupo, aqueles que não morreram, eles retornaram para Jerusalém, naquela região de Judá. Então, como que foi essa chegada? Como eles estavam se adaptando? Como eles estavam vivendo? Hoje nós vivemos momentos assim. Estamos passando, né, esse período de aperto, de dificuldade, e a gente fica preocupado uns com os outros, né? Porque esse é o sentido do corpo de Cristo. Esse sentido do corpo de Cristo fala disso, fala que nós nos ajudamos uns aos outros, né? No livro do profeta Isaías está escrito lá: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então, e é dessa forma que nós vamos caminhar nesse período que nós estamos vivendo, tá? Por quê? Porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem cuidado de nós. E quando os nossos joelhos, as nossas mãos estão trôpegas, estão vacilantes, certamente o Senhor movimenta o corpo para estar orando e intercedendo por nós junto ao Pai, para que nós sejamos revestidos de força que vem do Senhor. Essa força que nos faz caminhar e dar mais um passo. Então, essa preocupação o Senhor tem deixado registrado na sua palavra para que nós não venhamos esquecer de quem Ele é e quem nós somos diante dele.
Então, assim, essa identidade, nesse momento, é fundamental que fique bem firme no nosso coração e na nossa mente, para que nós não venhamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas venhamos a fixar os nossos olhos, colocar os nossos olhos fitos naquele que nos chamou e que nos salva, que nos cura e nos dá a vida eterna, que é Jesus Cristo Senhor. Então, é nessa caminhada que nós vamos continuar, sem titubear. Combinado assim? E ninguém solta a mão de ninguém. E a gente vai conseguir. A gente está conseguindo. Então, sabemos então que Neemias é o copeiro do rei. E ele está lá trabalhando. O seu irmão Anani chegou junto com um grupo de pessoas, de judeus. Chegados da onde, gente? De Jerusalém, da região de Judá. Eles foram lá e trouxeram notícias do povo. E aí, Neemias, quando recebe a notícia, né, de como está Jerusalém, isso está aqui no capítulo 1 do livro de Neemias, que fala: essa é a história de Neemias, filho de Acalias. E a história vai se desenrolando. No verso 2, fala aqui: Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de judeus. Então eu pedi notícia da cidade de Jerusalém, dos judeus que haviam voltado do cativeiro babilônico. Então, e aí continua no verso 3. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido, lembra que a gente comentou sobre isso? E haviam voltado para a província de Judá, para a região de Judá, estavam passando por grandes dificuldades. É diferente hoje? Não. Talvez você esteja se sentindo assim, passando por grandes dificuldades. Pois é. E o Senhor ama tanto você que Ele traz essa mensagem para você nessa noite. E aí eles começaram a falar com Neemias que as pessoas que moravam lá, os estrangeiros, eles estavam desprezando os judeus. E isso estava dificultando a vida dos judeus lá também. Eles estavam se sentindo, né, oprimidos, cansados, sobrecarregados, né, ainda com o coração triste por tudo que havia acontecido. E aí a coisa vai e eles começam a relatar, trazendo essa notícia. Neemias recebe essa notícia e ele fica triste. E ele senta, chora e fica muito triste. A palavra diz isso pra gente. Então, assim, que notícia foi essa que abateu tanto Neemias? Então, ele fica sabendo que o quê? Que os muros de Jerusalém estão caídos, que os portões foram queimados e que o povo continuava sofrendo, e que o povo estava sofrendo muito. E aquilo, sabe, deixa o coração dele espremido, se nós pudéssemos qualificar assim, né? Então, a gente pode observar que a primeira coisa que Neemias faz quando há a possibilidade é tomar pé das coisas. Ele fica, e aí, gente? Vamos nos atualizar de como vão as coisas. E aí ele vai em fonte segura e toma pé das coisas, que não estavam nada boas, né, gente? Com
um lugar para ele, um lugar querido, um lugar importante, um lugar em que eles têm, né, o coração lá. E ele tem então essa reação. Ele fica triste, ele senta, ele chora. Mas nesse capítulo 1, no verso 4, a gente pode observar a atitude e a reação de Neemias. Ele fica ali só chorando, só sentindo aquela tristeza no seu coração. Não, ele vai recorrer a quê? Aos recursos que o Senhor nos dispõe. Você já parou para pensar que o Senhor tem disponibilizado o reino dele a nosso favor? Então, Neemias, revestido do poder de Deus, ele volta o olhar para aquele que é o refúgio, para aquele que é a fortaleza, para aquele que é socorro bem presente na hora da angústia. E ele chegou diante do Senhor com essa tristeza, com essa angústia, e apresentou ao Senhor. E olha a oração que ele fez. Ele orou, ele intercedeu pelo povo. No verso 5 diz assim: Ó Senhor, a oração de Neemias, ó Senhor Deus do céu, tu és grande e nós te tememos. Ele reconhece quem Deus é. Lembra que a gente falou da identidade? Então, tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor de quem? Dos teus servos. Olha o povo de Israel, olha a importância da intercessão, o valor que tem a intercessão, o valor que tem a oração, o valor que tem a gente voltar-se, quando nós nos voltamos a Deus, quando nós nos prostramos diante dele, nós chegamos diante do altar do Senhor e nos derramamos ali. A palavra diz que ele estende a mão e nos socorre. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor não tem os ouvidos tapados. Pelo contrário, ele nos ouve. E ele continua mais: eu confesso que nós, o povo de Israel, ele se inclui. Ele faz parte. Nós somos corpo, é o reconhecimento da unidade do corpo, a importância de nós estarmos ligados na videira verdadeira, nós congregarmos, nós estarmos como um corpo, como igreja estabelecida na terra. E ele fala: confessa, temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, capítulo 1, verso 8, eu os espalharei entre as outras nações. Mas, no verso 9, se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado. Mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra, acaso há coisa difícil para Deus? Não. Então, de repente você pode estar até sentindo falta de alguém aqui, de alguém ali, e esse alguém pode estar ao seu lado, mas ele, olhando, você pode sentir ele distante desse corpo,
de estar ligado nesse corpo. Mas olha o que o Senhor prometeu. Ainda que esteja espalhado pelos confins da terra, eu os trarei de volta. Que coisa tremenda, né, gente? E ele continua no verso 10. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua grande força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e o que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. A oração que nasceu, que veio do coração de Neemias, foi direcionada ao trono do Senhor, pedindo para que o Senhor inclinasse o coração do rei diante daquilo que nasceu no coração de Neemias. O propósito pelo qual ele ia chegar diante do rei. Então, assim, coloque diante do Senhor alvos de oração, de intercessão, mas crendo que o Senhor faz, porque Ele era, é e continuará sendo de geração a geração. Deus é um Deus que não muda. A gente pode mudar, mas Ele não muda e Ele não deixa que as promessas feitas para nós, para o seu povo, Ele não deixa que fique perdida pelo meio do caminho. Não. Todas as promessas feitas pelo Senhor hão de se cumprir na sua vida, na vida daquele que está vindo à sua mente agora, no seu coração agora, na vida daquele que o Senhor escolheu e prometeu. Então creia nisso. E foi assim que o Neemias continuou essa oração. Então ele orou, ele intercedeu, ele reconheceu, ele destacou na oração que a soberania de Deus, a força de Deus, e ele clamou ao Senhor. Por quê? Porque só o Senhor que poderia fazer o milagre naquela situação, ajudar ele nessa missão. Parem para pensar nisso. Quando nós estamos diante de uma missão, o Senhor traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Lembra de Jeremias? Em que momento estava também diante de tudo aquilo que ele estava vendo, lá em Lamentações, no capítulo 3? Estava tudo arruinado, tudo destruído, o coração dele ficou triste também. Mas o profeta Jeremias não deixou o seu coração ser consumido daquela forma, diante das circunstâncias que estavam diante de si, né? Mas ele resgatou o quê? A promessa de Deus para avivar a esperança no coração dele, independentemente daquilo que os seus olhos estavam vendo. Neemias não fez diferente, apresentou ao Senhor a sua questão, assim como a palavra nos adverte, nos exorta, nos faz caminhar, que nós devemos o quê? Apresentar ao Senhor a nossa angústia, a nossa ansiedade, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, se nós temos aonde recorrer hoje, é ao Senhor.
Não erre seu alvo, é ao Senhor. Apresente ao Senhor e o Senhor fará os seus olhos espirituais verem os recursos e as ferramentas que o Senhor disponibiliza para nós. E é o Senhor que vai nos dirigir os passos. Sabe? Bem dessa forma, desse jeito. E aí a gente vai vendo como a coisa vai acontecendo. Neemias, nessa oração, ele clama ao Senhor e traz à memória aquilo que o Senhor falou e prometeu para o seu povo, mediante a palavra do Senhor. Então, quando você estiver orando ao Senhor, traga à sua memória a palavra do Senhor e creia, tome posse e verás grandes coisas o Senhor fazer. E você se regozijará na presença do Senhor. Então, nós vamos seguindo nessa caminhada do livro e que é, sabe, um deleite para nós nesse momento que nós estamos em busca de conforto, de consolo, de bálsamo restaurador, libertador, de tantas notícias que tentam nos desanimar, sabe? Então, nesse momento, o Senhor quer avivar a palavra dele no nosso coração. Não que a palavra esmoreça, não, mas é o nosso coração que esmorece e meio que esfria, meio que assim fica titubeando. Olha a palavra, lembra da palavra, mas a nossa humanidade tenta prevalecer, porque está escrito isso na palavra, que a nossa alma é manhosa. Só que nós devemos o quê? Viver não por aquilo que vemos, mas nós devemos, pela fé, caminhar e declarar dia após dia, meditando na palavra do Senhor, o quê? A palavra do Senhor. Então, Neemias chega diante do rei, ele já orou, ele já entristeceu, já recebeu notícia, ficou triste. Nossa, Deus, e agora? Como é que vai ser e tal? Aí ele apresentou ao Senhor, orou ao Senhor, e o Senhor colocou no coração dele que porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, de equilíbrio, de amor. E ele chega diante do rei, vai servir ao rei, e o rei questiona ele. Isso no capítulo 2. Lá no capítulo 2, ele está servindo ao rei e o rei pergunta para ele: Neemias, por que você está tão triste assim? E é algo interessante que no verso 2, ele chega diante do rei e não perde a oportunidade. Ele faz um pedido ao rei. Olha que interessante. Quando o rei pergunta para ele por que ele está triste, ele fala para o rei, no verso 3, que o rei viva para sempre. Ele reconhece o reinado do rei da Pérsia. Reconhece que ele está diante de uma autoridade. E ele diz: como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? Então ele começa a relatar ali, chamar a atenção do rei de como estava Jerusalém e o quanto isso estava afetando a ele. E o rei ouve e pergunta para ele: tá, mas o que você está pensando? Você me apresentou uma situação, mas o que você pensa sobre essa situação? O que você quer fazer? O que você está sentindo de fazer? E essa é a pergunta. Você está diante de alguma situação que está te entristecendo? Tá. Identificou? Ok.
E agora? O Rei da Glória, não o Rei da Pérsia, mas o Rei da Glória, está te perguntando nessa noite: o que você quer fazer? O que está no seu coração? Apresenta ao Rei a sua questão. Apresenta ao Rei a sua petição. Apresenta ao Rei o seu coração. Tem um hino até que me veio à memória aqui, que diz assim, né? Em fervente oração, abro o meu coração. Lembra disso? Então, ore, cante ao Senhor, louve ao Senhor. Abra o seu coração diante dele, porque é ele quem sonda os corações. E aí, ele continua no verso 7. Ele fala: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas aos governadores. Olha isso, gente. Da província do Eufrate Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. No capítulo 2, no verso 7. No verso 8 desse mesmo capítulo diz assim: também pedi uma carta para Azar, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o que aconteceu, gente? O rei me deu tudo o que pedi. Por quê? Porque o Senhor estava comigo. O Senhor está contigo. Creia nisso. Apresenta a Ele as suas questões e creia. O Senhor está contigo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Não esqueça da sua identidade no Senhor. Quem é Deus para você e quem é você para Ele. Porque nas regiões celestiais você é conhecido. Você é conhecida. Já parou para pensar nisso? Pois é. Por isso, você precisa entender que valor você tem. Se você está se achando sem valor, porque seus joelhos ficaram vacilantes, porque as suas mãos estão trêmulas diante das circunstâncias, diante das situações, porque você tem pecado diante do Senhor, saiba que você tem valor para o Senhor. Se volte para Ele. Busque ao Senhor, se achegue até a Ele. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse: lembra-te de onde caíste e volte à prática do primeiro amor. Deixa essa chama acender diante do Senhor. É tempo de avivar o seu coração. É tempo de viver na presença do Senhor e reaprender a se regozijar nele, a se fortalecer nele. Porque os tempos são difíceis? Estão sim. Nós estamos colocando muitos nossos olhos na pandemia. Mas pensa bem, desde que o pecado entrou no mundo, a humanidade sofre e em ciclos, tem períodos que marcam aquela era na história da humanidade. Hoje, a nossa geração está sendo marcada pela pandemia, mas o Senhor que esteve com o povo lá no Êxodo, é o mesmo Senhor que está conosco hoje na pandemia e é o mesmo Senhor que vai estar com a próxima geração. A geração da igreja do futuro, do amanhã, que está sendo formada hoje. Então, o legado que nós vamos deixar aqui, hoje, é a igreja que será fortalecida amanhã.
Então, a sua identidade no Senhor, ela é fortalecida para deixar um legado, para que a história da igreja seja um marco para a próxima geração. Que coisa tremenda! Guarde isso no seu coração. Se fortaleça no Senhor, se volte para Ele. É tempo de voltar-se para Ele. É tempo de nos firmarmos no Senhor. É tempo de sabermos quem Deus é para nós e quem nós somos para Ele. Qual o valor que eu tenho diante de Deus, qual o valor que você tem diante de Deus e qual a diferença que você está fazendo no corpo, na unidade do corpo de Cristo, estabelecido nessa terra. Eu louvo ao Senhor por esse momento aqui com vocês. E agradeço a oportunidade que Deus está me dando de meditar no livro de Neemias. Faça isso. Mergulhe no livro de Neemias, na história de Neemias, e o Senhor ministrará, continuará ministrando no seu coração. Então, entenda, se está diante de notícias, o seu coração se entristece, apresente ao Senhor, reconheça quem Deus é, traga a sua memória, resgate a memória de quem Deus é para você e de quem você é para Deus. Haja conserto diante de você e do Senhor nessa relação, que haja conserto e haja um realinhamento na relação de intimidade que você tem com Deus. Coloque a sua confiança de novo nele. Coloque as suas questões diante dele, as suas dificuldades, as suas fraquezas, o seu pecado. Coloque diante dele. Quem fugirá da presença do Senhor se eu fizer uma cama nas mais altas nuvens ou se eu descer à mais profundeza da terra? O Senhor está me vendo, está te vendo. Não há lugar aonde nós podemos estar senão diante da presença do Senhor. Não importa como você está agora, você está diante do Rei, mas do Rei da glória, daquele que pode te resgatar, que pode te salvar, que pode te libertar, que pode te consolar, que pode te confortar, que pode te dar um novo fôlego de vida. É tempo de recomeço, é tempo de reconstrução, é tempo de reconstruir. Não importe as más notícias, não importa. Não importa as más notícias, não importa aquilo que os seus olhos estão vendo, mas a promessa de Deus, a palavra do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor é que prevalece. Daqui à eternidade, o Senhor nos salva. Não importa qual é a sua dificuldade, qual o tamanho da sua dificuldade, o Senhor salva, o Senhor socorre, o Senhor resgata, o Senhor restabelece, restabelece. Tira a gente do charco do lodo e nos firma na rocha. Então, volte, reconstrua e o Senhor te fortalecerá dia a dia. Você é importante na unidade do corpo, não fique de fora. Venha fazer parte novamente desse calor que tem quando nós estamos em unidade no corpo de Cristo. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém.